Quem não tem um daqueles amigos completamente sabe tudo, completamente cheio de razão? Nem sei se nós podemos chamar isso de amigo, né? Aquele amigo que a gente tem verdadeiros ranca-rabo, porque entende de tudo, sabe de tudo, é ele que dá a última palavra, ele acha que todo mundo é mané e só ele tem razão. Por mais que todo mundo esteja contra ele, ainda assim ele acha que ele tem razão. Até porque se todo mundo está contra mim, é porque eu estou no caminho certo. Quem não conhece uma pessoa dessa? E aí, como explicar esse fenômeno? Dunning e Kruger, os psicólogos americanos David Dunning e Justin Kruger, estudaram esse fenômeno. E eles chegaram à conclusão que o motivo disso acontecer é que todo indivíduo ignorante, ele tende a superestimar a sua real capacidade. Ou seja, ele eleva a sua capacidade a uma altura que realmente não existe. Ou seja, ele confia em mais naquilo que ele acredita. Mas quando avaliado, você vê que ele não conhece quase nada daquilo que ele fala, daquilo que ele acredita. Ou seja, ele superestima, ele eleva às alturas aquilo que ele acredita como se fosse uma verdade incontestável. E por isso, ele tem razão sempre. O efeito Dunning-Kruger, ele também vê o efeito ao contrário disso. Que a pessoa que realmente ela é expert em determinado assunto, sociologia, filosofia, ciências políticas, enfim, toda a área do saber, mas de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, todo o indivíduo que ele realmente é capacitado, ele tende a subestimar a sua capacidade real. Ou seja, a sua capacidade de abordar o assunto realmente é muito elevada. Mas quando ele se autoavalia, ele não acredita ser tão elevado assim. E por que isso acontece, esse fenômeno? Simplesmente porque o expertise no assunto, por não ignorar a contextualização e a complexidade das coisas, ele tende sempre a viver em dúvidas. Porque ele nunca está plenamente confiante daquilo que ele conhece. Porque ele sabe que sempre tem algo mais a complementar, algo mais a saber, algo mais a ser testado e experimentado. E por isso faz com que ele tenha cautela. Já o indivíduo ignorante, ele ignora tudo isso. Ignorante é o fato de ignorar. O sujeito ignorante é aquele que ignora o contexto, ignora todas as complexidades, ele ignora tudo isso. Ele não tem consciência da complexidade do assunto que ele aborda. E por não ter consciência, ele simplifica tudo. Então ele acredita simplesmente nas coisas que saem da cabeça dele, sendo ele capaz, psicologicamente, de debater com o cara que é expertise no assunto. E, ironicamente, vai ganhar do cara. Resumidamente, como que a gente consegue analisar um do outro? Pelo barulho que a pessoa faz. Então, quando você entende isso, você entende o fenômeno que acontece hoje em dia na internet. Fala pra nós. Quantos mestres, quantos professores, quantos especialistas falando aqui? Um monte de besteira na internet, TikTok, WhatsApp. Compartilha com o máximo número de amigos que você tem o mais rápido possível, antes que deletem isso e você não tenha acesso a esse conhecimento. Você vê que a pessoa está falando com veemência, com ousadia, abordando aquele assunto como se fosse ali a verdade incontestável que ele descobriu, e fazendo barulho, fazendo barraco. Então você, pelo modus operandi, pela ação, pela maneira de abordar, você já deduz que esse cara aí, ele está sendo afetado ferozmente pelo efeito Dunning-Kruger. Agora, quando você vê um especialista no assunto, abordando o assunto, você vê que ele tende a ser menos barulhento, mais cauteloso, mais pacífico, ele tende a ouvir mais. Você já viu o debate entre duas pessoas ignorantes que superestimam as suas capacidades e elas acham que elas são à altura mesmo de discutir determinado assunto, principalmente assunto político, que é o que mais pega hoje, né? Quantos cientistas políticos nós não vemos aí no WhatsApp, no TikTok, que às vezes tem preguiça de ler uma página de um livro, às vezes uma frase, mas entende tudo de política, entende tudo de economia, entende tudo de filosofia, entende tudo de história, de sociologia.
Quantos a gente não vê aí? Aí quando você pega duas pessoas dessas, pessoas ignorantes, que ignora todos os fatos, todas as circunstâncias, toda a complexidade, a contextualização histórica, sociológica, filosófica, cultural, política, religiosa. Quando você pega esses dois, o que sai ali? Um monólogo assistido. É uma verdadeira pancadaria ideológica, né? Ninguém ouve ninguém, um interpola o outro. Daqui a pouco, se alguém não estiver no meio apartando ali, eles estão um avançando no outro, um agarrando no pescoço do outro. E é isso. Você vai colocar na cabeça dessa pessoa o quão ela é ingênua no assunto, ela vai brigar com você. Porque ela não se reconhece, ela não tem a autoconsciência de reconhecer a própria ignorância. Ao passo quando você vê dois especialistas em determinado assunto, mas que têm pensamentos divergentes, é até gostoso você perder 2, 3 horas para ver o debate, porque é um debate gostoso, é um debate educado, pacífico, onde um respeita o espaço do outro, um entende ali em certos aspectos o outro, em determinados aspectos da conversa, as ideias elas se convergem, um concorda com o outro, mas em detalhes um não concorda com o outro, é um debate que você só tem de assistir e a sair melhor em relação ao assunto que você vai assistir. Então dá até gosto. E você consegue diferenciar muito bem de quem realmente é competente naquilo que fala e de quem realmente acredita que é competente, mas que na verdade é um completo imbecil, né? É um completo ignorante, no sentido de ignorar tudo. E como a gente consegue desvencilhar disso? Porque nos estudos de Dunning-Kruger, ele diz que esse efeito, ele pega todos nós. Todos nós, em certos níveis, em níveis diferentes, somos afetados por esse efeito. E que, quiçá, né, nós sejamos afetados pelo efeito de que nós temos uma capacidade intelectual à altura, mas não achamos que ela está tão à altura assim. E é por esse fato que faz com que nós buscamos mais o conhecimento, né? E que não sejamos afetados pelo efeito contrário, né? De acharmos que sabemos de muita coisa, quando na verdade, ao sermos submetidos a avaliações, né? Sabemos que nós superestimamos além daquilo que nós realmente conhecemos, né? Que sejamos afetados pelo lado positivo desse efeito. Enfim, mas como nos, de certa forma, se apercebermos em relação a esse efeito em nossas vidas? É simplesmente sendo autocrítico, tendo autocrítica. Quando eu abordo determinado assunto, eu tenho que fazer uma autoanálise do que eu penso. Eu tenho que analisar os meus pensamentos, pensar o que eu estou pensando. Será que eu realmente tenho razão nisso que eu estou falando? Espera aí, deixa eu ver outras pessoas falando sobre esse assunto. Deixa eu ver outras versões. Deixa eu ver o que os especialistas entendem sobre isso. Eu aposto que quando você se permite a perceber o que outras pessoas pensam em relação ao que você pensa, pode ser que você comece a contornar, você começa a modelar a sua ideia. E você tende o quê? A melhorar a sua ideia. E também, quando você percebe a complexidade, você tende ao quê? A ser mais cauteloso. Ou seja, você agora é menos barulhento. Você vai pensar 2 vezes antes de você fazer um vídeo no WhatsApp. Viraliza com o maior número de pessoas o mais rápido possível, que eu descobri toda a verdade. A NASA está nos enganando. Esse também é uma denúncia do efeito Dunning-Kruger, né? Nós não vemos aí pessoas que simplesmente com um lápis, um papel na mão e uma luneta meia boca aí, tentando desmoronar o império da NASA, querendo desafiar os engenheiros da NASA, cientistas, pensadores da NASA que levaram décadas, né, para chegar aonde estão. E aí de repente você vê um cara que está fazendo vídeo veementemente, com ousadia e acreditando piamente que toda essa estrutura por trás da nossa tecnologia, todos eles estão errados e que agora ele descobriu qual é a verdade. Você entende o efeito Dunning-Kruger aqui? E por que a pessoa age desta forma? Porque a pessoa não tem consciência. Se ela começa a tentar entender a estrutura que existe por trás
de toda a tecnologia que a gente tem hoje, a estrutura que existe por trás da NASA, as equipes, a complexidade da coisa, os métodos que são usados, se ele se permite a começar a entender, ele vai perceber na íntegra o quanto que ele está por fora do assunto. Mas por não se permitir, acha que está à altura elevadíssima, capaz de debater com qualquer especialista no assunto, capaz de desmoronar o império chamado NASA. Esse é um exemplo. O primeiro passo a realmente o verdadeiro conhecimento, ou o primeiro passo à sabedoria, é o reconhecimento da própria ignorância. Sócrates, para ele chegar à conclusão de que nada sabia, eu só sei que nada sei, ele teve que saber muito. E na medida que ele se aprofundou no conhecimento de tal maneira, ele percebeu a vastidão que é, a complexidade que é as coisas, como a mecânica funciona. E quando ele se percebeu na íntegra, ele percebeu que o muito do conhecimento que ele tinha ainda não era nada em relação à própria existência, em relação à própria vida. Então ele disse, eu só sei que nada sei. Então, imagina o ignorante. Como ele vai saber que nada sabe se ele já sabe tudo? Então ele é um cara fechado, é um cara cego praticamente, porque ele nunca vai se permitir o conhecimento verdadeiro, porque ele já sabe, ele está fechado. Por mais que você tente explicar alguma coisa para ele, por mais que você tenha provas cabais, ele simplesmente ignora. Ah, não quero nem saber dessa bosta aí. Quero nem saber disso, não vou nem ver. Não, mas é 1 minuto. Não vou nem ver, não quero nem saber, não vou ler, porque eu sei que é tudo balela, é tudo mentira. É isso, não é? A pessoa não se permite. Por quê? Porque ela é dona da razão, e com isso ela perde. Ela vive uma vida superficial e cega. Entendeu? Então o primeiro passo ao conhecimento verdadeiro é o reconhecimento da própria ignorância. Quando você reconhece a sua própria ignorância, você tende a ser mais cauteloso naquilo que você pensa e naquilo que você fala. E por ter essa cautela, você procura aprimorar os teus conhecimentos. E à medida que você caminha, você realmente vai ganhando conhecimento consistencial. Você vai ganhando expertise para poder, habilidade para poder realmente falar o que se pensa. E ainda assim vai falar com toda a cautela. Porque à medida que a gente vai aprofundando no conhecimento, mas a gente vai subestimando as nossas reais capacidades. Se a gente não se permitir a ganhar a autoconsciência, a autoavaliação, nós nunca realmente poderemos entender a vida, como ela funciona, a mecânica da vida, a mecânica das coisas, como a sociedade funciona. Enquanto as pessoas não se permitir, quantos especialistas nós teremos ainda em economia, em ciências políticas, em sociologia, em tudo? Receitas mágicas. Não, mata todo mundo, prende todo mundo. Que a gente já resolve o problema, né? É sempre soluções mágicas. Ou a NASA todo esse tempo está escondendo tudo de nós. A NASA até mesmo ela esconde o Sol e a Lua de nós. Então assim, são análises que é o ponto de vista da observação e dos critérios metodológicos da ciência e da própria razão. Essas pessoas viajam completamente na maionese e não se dão conta que estão viajando. E infelizmente fazer o quê? Só o tempo dirá a essas pessoas. Eu estou dizendo que existe uma razão e que essa razão está fora de você. Mas a partir do momento que você reconhece a sua própria ignorância, você passa a discernir o que é viajada na maionese e o que é um conceito baseado na razão observacional, entende? Mas se a gente não se permitir, a gente sempre será vítima do efeito Dunning-Kruger. E com isso, teremos sempre a acreditar que nós somos capazes, quando na verdade, talvez só sejamos incompetentes e barulhentos. Grande abraço, felicidade, espero que de alguma forma possa ter esclarecido você em relação a isso. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei, que é muito importante. Compartilha esta ideia com seus amigos e ajuda a nós a expandir o nosso canal. Até o próximo vídeo. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição
e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.